segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 19 de julho de 2022. Faltam 50 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia: combate à Covid-19. Ministério da Saúde divulga orientações para vacinação de crianças de 3 a 5 anos. Jéssica Gonçalves. O Ministério aponta que existem 1.200.000 doses da Coronavac para esse público. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Acesso de agricultores familiares a crédito rural e políticas públicas. Prazo de emissão da declaração de aptidão ao PRONAF é prorrogado. Documento vai ser substituído de forma gradual pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Cleide Lopes. O novo documento vai substituir com a vantagem de trazer mais transparência, ajudando a evitar fraudes. E vamos falar sobre a redução de impostos e tributos que tem impacto no preço dos combustíveis, em uma entrevista ao vivo com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Nazi Bru. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Quem tem carro, moto ou caminhão deve ter notado nos últimos dias uma redução no preço dos combustíveis. Ela foi possível após a aprovação de uma lei que classifica como bens essenciais o combustível, junto com o gás natural, a energia elétrica, os serviços de telecomunicações e de transporte público. Com isso, deve ser fixada uma alíquota máxima do ICMS, um imposto cobrado pelos estados e o Distrito Federal sobre esses bens e serviços. E vamos saber mais sobre o tema e o impacto que essa lei traz no nosso dia a dia com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que está aqui ao vivo nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Ministro, vamos começar então. Como funciona esta lei e como é que ela pode ajudar na redução do preço dos combustíveis? Eu acho que mais fácil do que explicar a lei é dizer que eu fui abastecer o tanque do meu carro e encontrei combustível a R$ 5,49 aqui em Brasília. Eu pagava R$ 7,75 na gasolina. Isso quer dizer o seguinte: você coloca 50 litros de combustível no carro, você economizou mais de R$100. É isso que está acontecendo. Isso é um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, com o apoio do governo federal. E, de novo, é mais dinheiro no bolso do brasileiro. É exatamente o quê? É deixar ao dono do dinheiro, que é o trabalhador, onde ele prefere investir. É isso que está sendo feito. Ministro, e qual é a participação dos estados nesta redução? Fundamental. O apoio dos estados também, via CONFAS, regulamentando a lei, tornou tudo isso possúvel. Infelizmente, o cenário internacional hoje é um cenário de guerra. Existe um problema na invasão da Rússia, invasão da Ucrânia pela Rússia, e agora nós estamos tomando as medidas necessárias. Os estados têm colaborado e têm regulamentado a lei. E, de novo, o melhor de tudo é você poder abastecer o tanque do carro. Um brasileiro comum hoje está economizando R$100 no abastecimento. E vem mais por aí, hein? Por que vem mais por aí? Porque a emenda constitucional 123, que regulamentou a PEC lá do biocombustível, ela já é mais 20 centavos de economia para o etanol. Então, para aquele pessoal que está abastecendo com etanol, vai cair mais 20 centavos aí na bomba também. Então, passo a passo, com a graça de Deus, estamos avançando. E hoje, a Petrobras anunciou aí também uma redução no preço da gasolina, mais 20 centavos de queda. Então, notícias boas hoje. Ministro, voltando à questão do ICMS, existe algum tipo de resistência em reduzir essa alíquota? Veja, eu entendo posições divergentes e as respeito,
Mas quando você cobra 30% de imposto sobre a energia, que é um bem essencial, com todo respeito, isso gera um efeito negativo em toda a atividade econômica. Por exemplo, uma dona de cabeleireiro, de um salão, olha o quanto ela gasta de energia, uma padaria, uma oficina mecânica, um self-service, uma sorveteria, tudo isso vai ser beneficiado com a nova lei. Por quê? Porque agora reduzindo a energia elétrica de 30% para 17% ou 18% e reduzindo a base de cálculo também, deixa eu dar um exemplo simples aqui. Uma padaria que gastava R$7.000 de energia, dependendo do estado, vai gastar 5.000. É R$2.000 a mais no bolso para a padaria contratar mais um funcionário. É mais emprego, é mais renda, é mais produção para o Brasil. Então eu entendo posições divergentes, mas acho que nós agimos de maneira correta, reduzindo tributos, para que o Brasil enfrente esse momento tão difícil decorrente esse é o 3º ano de pandemia e agora com uma guerra internacional. Certo, ministro. E como vem sendo o diálogo do governo com estados e o Congresso sobre esse assunto? Novamente, eu quero agradecer ao Congresso Nacional por todo o apoio nas medidas. E, de novo, os estados estão fazendo o seu melhor também. Eu entendo. Eles concentraram parte expressiva de sua arrecadação em alguns tributos. Isso facilitava a arrecadação. Mas, do ponto de vista econômico, é um erro. Por quê? Porque, tecnicamente falando, o peso morto do imposto aumenta com o tamanho da tributação. Ou seja, você começa a aumentar demais determinados tributos, por exemplo, sobre energia, sobre combustível, você destrói empregos, como todo brasileiro sabe. Você começa a destruir empregos, começa a distribuir renda, começa a destruir produção. Então, eu respeito as pessoas que discordam, mas acho que nós avançamos no caminho correto e os estados, todos eles já regulamentaram essa lei. Então a participação dos estados ela é voluntária, ministro? Ela não é voluntária porque uma lei obriga que todos possam aderir à lei. Agora, alguns estados optaram por encaminhar projetos à Assembleia Legislativa, então demorou um pouquinho mais. Mas, de novo, com todo o respeito, com toda a parcimônia e, de novo, nas próximas semanas o resultado está chegando para todos os brasileiros. Ministro, há uma estimativa de quanto é essa redução nos combustíveis após a promulgação da lei? Tem. A média nacional é R$ 1,55 de queda na gasolina. Com os 20 centavos a mais de hoje, já vai para R$ 1,75. Os 20 centavos a mais de hoje da Petrobras. Aqui em Brasília, como eu disse, mais de R$ 2,00 já caiu. Então depende muito do estado e do ICMS que era cobrado antes. E, de novo, tão importante quanto a redução no preço da gasolina, no preço do etanol, é a redução na conta de energia elétrica. O brasileiro vai começar a sentir isso nas próximas faturas. E, de novo, não é só o brasileiro que está na sua casa podendo se beneficiar disso, mas o pequeno empresário, o microempreendedor, a dona Joana, que é dona de um salão de beleza, o seu Pedro, que é dono de uma oficina. Esse pessoal vai poder pagar menos tributo de energia e com isso vão gerar mais empregos e mais renda. Eu acho que esse é o grande fundamento dessa medida, é gerar mais emprego e mais renda para toda a população brasileira. Certo, para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, até quando é a validade da lei e qual a importância dela nesse momento, em que o mundo sofre com os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no preço dos combustíveis? Olha só, em 2019 ocorreu o maior desastre ambiental da história brasileira, que foi Brumadinho. Em 2020, a maior pandemia da história mundial. Em 2021, continua a pior pandemia da história mundial, com a maior crise hídrica em 100 anos de Brasil. Em 2022, continua a pandemia e agora com a maior movimentação de tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um ambiente muito difícil internacional e nacionalmente. Então, essas medidas vêm para trazer um alívio, para trazer mais renda, mais emprego para o brasileiro. E, de novo, fundamental agradecer a participação de todos, incluindo a liderança do Congresso Nacional nessas medidas. Ministro, o governo também zerou os tributos federais sobre a gasolina e o etanol até o final de dezembro. O que representa isso para o consumidor? Olha só, os tributos federais foram zerados até o final de dezembro. Então, você pega o PIS, COFINS e CID, há aproximadamente 69 centavos
que o governo está deixando de arrecadar e ficando no bolso do contribuinte. Mas a redução do ICMS é permanente. É isso que é importante. Nós estamos fazendo uma redução permanente de tributação. E aqui eu quero convidar os analistas a uma seguinte reflexão. Será mesmo que nós não estamos fazendo que a reforma tributária não foi feita no Brasil? Vamos olhar que essa redução agora foi a 10ª redução tributária tomada. Então, o que isso mostra? Que o Congresso Nacional com o governo federal fizeram uma reforma tributária silenciosa. Basta você notar, por exemplo, redução do PIS/COFINS, redução do ICMS, redução do adicional de frete da Marinha Mercante, redução da multa do adicional de 10% do FGTS e várias outras medidas. Então, de novo, o importante aqui é olhar a medida no seu bojo macroeconômico. É mais dinheiro para o consumidor, é mais dinheiro para o empreendedor, é mais emprego e renda para o brasileiro. Ministro, nessa redução do ICMS, como é que o consumidor pode acompanhar e até fiscalizar essa medida? Nós elaboramos um decreto que obriga todos os postos de combustível a colocar em lugar visível o preço dos combustíveis no dia 22 de junho. Então o consumidor vai poder ver, dia 22 de junho, ou seja, antes dessas medidas, quanto custava a gasolina e quanto está custando agora. Então ele também pode ajudar. Por quê? Porque transparência, competição ajuda a diminuir o preço. Então a pessoa vai abastecer o tanque do carro, olha, nesse posto caiu pouco, vou em outro posto. De novo, competição é sempre bom para o consumidor. Ministro, e o consumidor pode denunciar caso ele veja que não está acontecendo o que foi previsto aí na lei, que é a redução do preço? Sim, o Ministério da Justiça disponibilizou sites e vias de acesso para que o quê? Se os postos não cumprirem com esse decreto, você pode fazer uma denúncia no site do Ministério da Justiça e isso será averiguado. Mas, de novo, está ocorrendo o cumprimento e, acima de tudo, o que é bom é transparência e competição. Ministro, o senhor já disse para a gente que a Petrobras aí já reduziu em 20 centavos o preço do litro da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã. Os efeitos os consumidores sentem a partir de amanhã também? Depende do local, mas nos próximos dias começam a sentir. Então, provavelmente, quem mora um pouco mais longe leva uma semana. Mas quem está mais perto em centros maiores, em 2 ou 3 dias começam a sentir. Certo. Ministro, o senhor também falou sobre a questão da energia elétrica, né? Que a lei também impacta aí na redução do custo da energia elétrica. A efetividade dessa medida, ela também depende da regulamentação pelos estados? O senhor já sabe quantos adotaram essa medida? Sim, nós conversamos com o CONFAS, que é o Conselho de Fazenda dos Estados, e todos os estados já adotaram a regulamentação. Existem algumas dúvidas que alguns estados levantaram, e estão endereçando essas questões. Mas não tenham dúvida, brasileiros. Na próxima fatura sua de conta de luz, vem um desconto grande. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na média nacional, esse desconto é de quase 20%. E, de novo, não é só a pessoa, não é só a família que vai estar conseguindo economizar o dinheiro. Mas, tão importante quanto a economia para a família é a economia para as pequenas empresas, para os pequenos negócios, aquele microempreendedor que está com dificuldade. Imagina, por exemplo, uma dona de um salão de beleza. Ela vai conseguir economizar aí com uma medida dessa, dependendo de quanto ela gasta, R$1.000 por mês. É mais uma funcionária quase que ela consegue contratar. Numa padaria, dependendo do tamanho da padaria, a economia dá para contratar 2 ou 3 pessoas a mais. Então é isso que eu faço convite a todos. As pessoas estão olhando apenas a questão da redução do tributo. É mais do que isso. É mais dinheiro no bolso do consumidor e é, acima de tudo, mais dinheiro no bolso do microempreendedor, do microempresário e, de novo, as grandes empresas também vão poder ter acesso a essa redução tributária e contratar mais gente ainda. Ministro, a diferença dessa alíquota, dessa redução entre os estados, ela pode diferir muito? Pode. Depende do estado. Então, alguns estados, olha só, cobravam mais de 30% de ICMS na energia. Com todo o respeito,
é uma tributação muito pesada para um bem essencial. Nesses estados, a redução será mais forte. Outros estados tributavam em 25%, então acaba que a redução será menor. Mas, em todos os estados, você vai sentir no bolso essa redução. Olha só, eu não estou falando de você economizar R$10. Como eu disse, na gasolina, uma pessoa que coloca 50 litros no carro, ela está economizando hoje quase R$100. Esse é o tamanho da economia. Imagina os motoristas de Uber, o motorista de táxi, o entregador de pizza. Tudo isso é mais dinheiro no bolso de quem precisa nesse momento. Na energia elétrica vai ser a mesma coisa. E tem mais, telecomunicações também, viu? No próximo mês, a hora que você for olhar sua conta de celular, tá mais barata também. Ótimo, ministro. Agora falando de geração de energia elétrica. O Brasil tem uma das fontes mais limpas de energia do mundo, pela água, pelos ventos, pelo sol. O país vem investindo nesse tipo de geração? O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. Por exemplo, nós já temos contratados 263 bilhões de reais em energia renovável. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo brasileiro. Ministro, o que a gente pode esperar do futuro em relação à geração de energia limpa no país? Qual o impacto para o cidadão? A energia limpa é o futuro. Então, existe no Ministério de Minas e Energia o firme compromisso de seguirmos e aprimorarmos a agenda ambiental. Ora, nós temos aí o hidrogênio de baixo carbono, temos as eólicas, temos a energia solar. Tudo isso são energias que estão se mostrando de baixo custo e que vão ajudar cada vez mais gerarmos emprego e levarmos energia mais barata para o cidadão brasileiro. Certo, ministro. Nós conversamos aqui com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ao vivo. Ministro, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço e aproveito para deixar um abraço para o Londrina Esporte Clube, meu time do coração, que está jogando agora. Vamos lá, Tubarão! Muito obrigada. Os estados e o Distrito Federal já possuem 1.200.000 doses da vacina Coronavac para crianças